E aí, vejam só. Tem várias matérias, todo mundo está comentando sobre isso, só não vi o Globo soltar nada assim no O Globo, mas já saiu no Valor, tem algumas matérias aqui. André Esteves fala também sobre eleições. Será que Bolsonaro vence? Será que Bolsonaro é favorito? E o Lula? A gente vai comentar sobre isso. E vejam só, em áudio vazado, André Esteves diz ser consultado por Lira e Campos Neto. Banqueiro do BTG Pactual afirma receber ligações para opinar sobre questões como juros e a debandada na equipe do Guedes. Liga aí, pô, e aí, cara, você que é um cara descolado, informações de bastidores, me conta o que está acontecendo. E vocês veem, né? O cara tem poder, o cara se relaciona só com os figurões. Durante o encontro, Esteves conta que recebeu ligações do presidente da Câmara, o Arthur Lira, e de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Diz ter sido questionado sobre questões como taxa mínima de juros e a debandada na equipe do ministro Paulo Guedes. Ainda declara ter conversado com ministros do STF. Esteves diz ter educado o ministro do STF sobre a importância de um Banco Central independente. O cara não é obrigado a nascer sabendo. Foi importantíssimo conversar com o ministro do Supremo. Explica. Você vê até onde vai, né, a força de algumas pessoas, a força de alguns grupos. Por isso que eu sempre estou falando assim, algumas opiniões que eu venho escutando do pessoal do mercado financeiro. São pessoas assim que têm trânsito. São pessoas assim que em um futuro a direita tem que mirar, não para ser igual a essas pessoas, obviamente, mas a gente buscar esse tipo de influência. Buscar influência que a gente consiga conversar com ministros do Supremo, dar algumas dicas ou alguns toques, pelo menos nossos deputados ou pelo menos parte aí do empresariado também de direita. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Um cara descolado, um cara com poder. Já quero falar aqui já sobre a questão da eleição. Depois a gente entra aí nos outros temas mais ligados à economia. A gente vai falar de eleição agora, depois a gente volta para falar eleição de novo. Ao ser questionado sobre a eleição presidencial de 2022, Esteves diz que o pleito será decidido no centro. Segundo ele, se o presidente Bolsonaro ficar calado, é o favorito. Isso daqui eu venho falando, até dei uma entrevista para o pessoal do Jornal da Cidade Online. Um dos fatores que eu não tenho dúvidas que vão ser extremamente importantes na decisão da presidência em 2022 é a economia do Brasil. Não à toa o governo está tão empenhado nisso. Um povo triste, um povo sem dinheiro. Cara, um povo que vai estar insatisfeito, vai estar em busca de mudanças. A maior parte das pessoas, né? Assim, tem 30% de esquerda, 30% de direita e os 40% ali no meio. Ah, é isso então. Volta no que, tá ruim, vou mudar. Esteves fala que o presidente não será reeleito se ficar malucão, ainda que um Lula muito à esquerda também não vence. E é interessante ver que, ao longo do áudio, o Esteves fala tanta besteira, não no sentido que ele quer prejudicar o governo, tá falando para queimar o governo, não, ele não trata o governo como se fosse a pior coisa do mundo, como a imprensa gosta de pintar. Inclusive ele fala, para essa questão dos juros, nada a ver, ele vai defendendo o governo em vários pontos. Só que a forma como esse pessoal enxerga o governo é através das matérias que saem na imprensa. Ele realmente, você consegue sentir no áudio que ele acha que o governo Bolsonaro, os apoiadores do governo querem fechar o Supremo, sabe? Querem fazer isso, são contrários ao imunizante. Ele fala sobre pesquisas qualitativas, assim, não só quantitativa, mas qualitativa, tentar entender a mentalidade de alguns grupos. Ele dá um exemplo do agro ao longo do vídeo, onde ele pergunta pro cara, tá, e aí, não, isso aqui, aquilo outro, você se imunizou? Sim, imunizei. Você fez isso? Sim. Você quer fechar o Supremo? Não, não quero fechar não. Você vai votar em quem? Votar em Bolsonaro. Ele falou, você já se imunizou e você não quer fechar o Supremo e você vai votar em Bolsonaro? Como se, sabe? Não, eu não me imunizei, quem se imuniza não vota em Bolsonaro. Um pensamento assim, pífio, mas você consegue ver a influência da imprensa. O André Esteves, ele está numa posição, e isso que tem que também entender, por isso que eu estou batendo nesse ponto, ele tem que ter informação verdadeira. Quando ele fala isso, é porque ele realmente acredita nisso. Você estando na frente do banco, você estando no mercado financeiro, você tem que realmente entender o que está acontecendo. E ele se demonstra surpreso, porque ele não entende a cabeça das pessoas. O mercado, ele é volátil, né? Há informações que vem acontecendo. Se você enxerga o mundo de forma torta, você erra. Então ele não fala isso porque ele é um safado, isso, aquilo, outro. Não. É assim, que ele realmente acredita. Então você vê a influência que a grande imprensa ainda tem. Que pessoas que precisam realmente saber do que acontece no Brasil para entender o cenário brasileiro, poder tomar boas decisões, porque é mercado privado, quer ganhar dinheiro,
O cara não consegue. É perdido. Trata Bolsonaro como um malucão. E aí, durante o áudio, ainda essa questão que envolve o pessoal do agro, o cara fala, cara, eu vou votar em Bolsonaro, por quê? Porque meu vizinho ali tá com vários problemas ligados ao IBAMA, que isso, que alguém veio fechar, a gente não tem mais problema do MST, tá? E agora a conversa aí de demarcação de terra dos índios, e cara, o Brasil todo era dos índios. Primeiro toma do meu amigo, depois vai tomar minha terra. E ele vai falando assim que várias pautas que elegeram Bolsonaro continuam aí. Ainda existe um movimento de centro-direita no Brasil, mas que ele não acredita, e pelo que ele vê as pessoas, ninguém está muito afim dos grandes extremos. Por isso que ele fala assim, ó, será decidida no centro. Quem conseguir pegar esse eleitorado de centro, ficar quieto, conseguir colocar à frente, avança. E aqui a gente vem comentando sobre a importância da narrativa. Bolsonaro ele ainda carrega com si várias narrativas. A narrativa de deixar o peão trabalhar, deixar o empresário trabalhar, tentar fomentar, sim, sabe, um mercado mais livre, menos impostos, um governo reformista, ainda que a imprensa critique e muito, ainda tem essa visão. Você vê a questão da equipe econômica, um governo a favor da liberdade para se defender, um governo que defende a vida, mas tem algumas pautas que a oposição vem tentando tomar a todo custo. Enfim, continuando, aí ele falando sobre o Lula e como o Lula poderia se posicionar mais ao centro, e vocês entendem algumas movimentações dos últimos dias, ele fala o seguinte, ó, se o presidente Lula pegar um Henrique Meirelles da vida e colocar na Fazenda, pegar um Gilberto Kassab da vida e colocar de vice-presidente e dar aquelas declarações bombásticas de esquerda sobre temas relacionados a meio ambiente, cultura, vai se tornar favorito, declara. E ele não está muito errado nisso daqui, a não ser a parte do favorito que, pô, não sei. Você vê essa questão do vice. Vamos falar do vice perfeito de Bolsonaro e os problemas que Bolsonaro vem tendo. O Lula vem falando isso daí, né? O PT já falou que vai ser um Lula mais paz e amor, que não. O Haddad. Aí você vê como as coisas se conectam. A gente comentou isso no início da semana passada, foi na semana retrasada. Ele se encontrou com alguns empresários, alguns banqueiros em São Paulo, para falar que o PT não é um partido de esquerda. O PT é um partido de centro-esquerda. Por quê? Para tentar capturar essa parte do eleitorado. É o eleitorado que decide. E aí você vê a insistência do Kassab de tentar vender a ideia que Pacheco seria um JK, um pacificador, para tentar dar ares na chapa do Lula, assim, não, cara, olha só, o Lula, assim, o vice tem que ser alguém que agregue votos, entre para somar, tem que andar em grupo, política é grupo, o nome é partido, se fosse unido, né, não era partido, era unido, todo mundo for pensasse igual. E depois ele fala uma coisa que também é interessante, isso daí você tem que estar acompanhando também como pensa o mercado financeiro. Algumas pessoas, acompanham os verificadinhos principalmente, que ele fala o seguinte, o banqueiro afirma que a centro-direita tem dois candidatos ideais, os governadores tucanos Eduardo Leite e João Dória. E sobre o Leite ele fala, Leite é um produto eleitoral com mais novidade, é arco-íris, é jovem, fala também com os jovens. O Leite é o típico produto que o Jorge Soros vê na prateleira e compra. Compra sem nem pagar com desconto. Compra assim, se for necessário até parcela, mas ele leva para casa. E tem um pessoalzinho aí no mercado financeiro que eu fico assim olhando, gente assim até mais ligada à direita, vez outra até elogia o governo, que não torce o bico pro Eduardo Leite não. Quando escuta o nome Eduardo Leite, até bota um sorrisinho no rosto. Vale a pena ficar de olho no tucano. Só que ele não fala só sobre isso. Esse áudio ele fala sobre outras coisas também que envolve dinheiro, envolve reformas, envolve o Auxílio Brasil. Gente, o áudio do Esteves, assim, rodou o Brasil. É uma coisa que vai rodar o Brasil. Todo mundo ouviu. Eu já conversei, todo mundo que eu conversei que é do mercado ouviu. Todo mundo que tramita na política já ouviu esse áudio. É áudio que roda o Brasil. E aí ele tá falando sobre o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil do Paulo Guedes. E ele fala diversas coisas, fala inclusive assim, pô, 300, já tá todo mundo esperando 300, 400, pô, de boa também. Bolsa Família, sou a favor. Cara, essa história, o que estão fazendo aí, que o governo vai fazer aquilo, balela. E ele dá toda aquela explicação do teto de gastos para mostrar, cara, não, precisa. Ele é a favor, ele mostra a questão, por exemplo, ele faz uma comparação com o Chile, o que vem acontecendo com o Chile. Pô, beleza, fez tudo certo na economia, mas, pô, olha como tá o presidente, sabe? Sofrendo vários problemas, o país está instável exatamente por não pensar um pouco no lado social. Pô, o cara lá com 85 anos de idade, na hora que vai pegar um ônibus, tem que pagar para andar de ônibus. Não consegue ter uma providência realmente assim para se sustentar e tudo mais. Coisa que o governo brasileiro se preocupa. A América Latina não é a Europa, não é os Estados Unidos, não é um continente de primeiro mundo.
Ele vai falando assim, várias coisas nesse âmbito, extremamente interessantes. E aí tá lá, ó, para André Esteves, Bolsa Família de 400 não é o fim do mundo, o risco é o futuro. E ele fala, o que dá medo e o que o mercado fica com medo é o seguinte, beleza, é o auxílio de 400, e o que é que depois? Vai ter auxílio para caminhoneiro? Porque começaram a falar sobre isso. Vai ter o que depois? E depois? Vai ter o auxílio para aí ou vai ter mais coisas? Porque se for só o auxílio e a explicação dele aqui, ó, o The Investor, um tweet que também, um perfil do Twitter que só cobre essa área financeira, fala o seguinte: o governo atual vai ter despesa primária ano que vem em relação ao PIB menor do que no primeiro ano do mandato. Isso não havia ocorrido em governo nenhum após a redemocratização. O governo Bolsonaro, ano que vem, vai gastar menos do que o primeiro ano de mandato. A máquina reduziu. E ele fala da questão, um pouco como as coisas vão acontecendo, ele fala das reformas tributária, administrativa, a importância disso daí, a importância também do Senado se movimentar, o Congresso como um todo, e você vê, quem fala com ele mais é o Lira, né, marcando posição, e a gente está vendo que vem crescendo assim uma briguinha entre o Lira e o Pacheco. A gente vai comentar sobre isso hoje.